a jornalista Juliana Macedo e hoje eu vim falar a minha opinião sobre a partida do Vasco de ontem contra o Melgar 3-0 na Sul-Americana de 2025. Mas antes, deixa o like aqui, dá aquela moral, se inscreve no canal, no final do vídeo comenta aqui embaixo se você concorda ou não comigo, enfim, compartilha, tamo junto. Se a gente deixar o lado torcedor de lado, o lado emocional de lado e for totalmente racional, a gente tem que falar o quê? O Vasco não fez mais que a obrigação dele. Era obrigação vencer dentro de casa, era obrigação ganhar um time tão fraco como o Melgar e de goleada, porque 1-0 seria pouco, 2-0 seria pouco, poderia ter sido mais, mas ok. Então assim, se a gente deixar a emoção, o lado torcedor de lado e ser racional, obrigação do Vasco. É isso. Passou, tinha que passar, tinha que se classificar e fez o trabalhinho de casa. Mas se a gente bota o lado racional de lado e fala com a emoção, sendo torcedor, eu acho que tem alguns pontos que a gente deve sim valorizar, observar e de certa forma também elogiar. E pra mim são eles: Tietê, Jair, Ryan e Garré. Vou começar pelo Jair. Cara, o Jair jogou bem pra mim ontem. Tipo, o Jair ele é uma opção nova que tenta o novo. No caso, sair jogando com a bola. E ele é bom disso, né? Assim, pro estilo Diniz, né? Pro dinizismo do Vasco pegar a bola e sair jogando, como foi no primeiro gol, começou com o Jair. E nesse quesito, o Jair é muito melhor que o Hugo Moura pra sair jogando. O Hugo Moura com os pés é terrível, né? A gente viu isso contra o Palmeiras, a gente viu isso em outros jogos, em outros lances que ele acabou errando. Já o Jair não. O gol do Ryan, o primeiro gol do jogo, ele começa com uma saída de bola tentada pelo Jair. Ele que dá início à jogada. E ele joga muito bem. E aí entra o outro lado que eu queria elogiar, que é o Tietê. Tietê e Jair são uma dupla que se conhecem do Atlético Mineiro, já jogaram juntos, ganharam título juntos, então assim, estão acostumados a jogar juntos, eles se entendem. E ontem, pra mim, isso ficou muito nítido, que dá certo a dupla Jair e Tietê. Porque o Tietê também apareceu como opção pra fazer o dinizismo funcionar, né, essa saída de bola do Vasco, e fez uma dupla muito boa com o Jair. Eu não gostaria do Hugo Moura fora do time, mas eu acho que talvez pro atual momento, se o Diniz ficar insistindo nisso, que com certeza ele vai, nessa saída de bola, nessa jogada assim inicial, o Jair é uma opção muito melhor que ele. E ontem ele entrou pra substituir o Hugo, que estava expulso, né? Estava suspenso no caso, porque foi expulso contra o Lanús na outra rodada. Um outro ponto que eu queria falar é sobre o Ryan. Cara, o Ryan, nessa era Diniz, nesses 3, 4 jogos do Diniz, pra mim tá sendo a melhor surpresa. É aquele jogador que eu tô, tipo assim, muito feliz de estar vendo jogando. O Diniz já em 4 jogos conseguiu extrair algo do Ryan que ninguém conseguiu até hoje. E, inclusive, o Ryan toda hora responde uma pergunta de um jornalista, enfim, dizendo que o Diniz cobra muito dele, que o Diniz enxerga um potencial muito grande nele. E assim, eu já peguei muito no pé do Ryan. Quem me segue nas redes sociais, quem já assistiu as lives aqui do canal sabe disso. Mas eu tenho que admitir que hoje, com o Diniz, o Ryan está jogando muito bem e está sendo um dos melhores em campo, se não o melhor. E isso me deixa muito feliz, porque assim, era o que a gente esperava, né? O Ryan sempre vinha sendo uma opção ali pra jogar, mas nunca jogava bem, já entrava cansado, não sabia correr, tomava decisões erradas. E hoje não tem mais isso, hoje tá funcionando. Inclusive, ontem ele tomou uma decisão errada. O Diniz reclamou com ele, falou que não é mais pra ele fazer aquilo, é pra ele ir pra cima do adversário. Então assim, são pequenas coisinhas que por mais que seja um time peruano, um time ruim, eu acho que vale a pena a gente pontuar, sabe? E o último jogador que eu queria falar é sobre o Garré, porque o Garré pra mim foi uma grata surpresa ali no meio de campo. Quando o Diniz chamou ele, eu não curti, não apoiei, porque eu achei que ele ia fazer a posição de ponta, né? Como ele vinha sendo utilizado mais ou menos com o Carille. Mas ele entra no lugar do Coutinho, pra fazer a própria função do Coutinho. E eu acho que ele deu conta do recado. Ele de início estava querendo ter uma confiança ali, e depois que ele conquistou a confiança, deu certo, né? Ele deu assistência pro Adson, ele deu uma assistência pro Verratti, e eu acho que funcionou. Então assim, talvez o Garré não entregou tanto o quanto a gente esperava desde que ele chegou, porque ele estava sendo testado na posição errada, né? E assim, se for algo que o Diniz vai também descobrir, utilizar e fazer dar certo, eu fico muito feliz. Porque assim, a gente gastou muito com ele, com o Nuno e com o Lloyd, e até agora é só o Nuno que realmente mostrou ao que veio, é um titular absoluto, né?
O Lloyd, sem comentários, pra mim, essa suspensão, vamos dizer assim, que ele tá tendo, né? Não foi nem relacionado. Acho totalmente justo, não tá fazendo falta. Pelas atitudes e comportamentos dele, ele merece isso. E o Garrett, como eu falei, às vezes que ele jogou não me agradou, não encantou, não fez nada. E ontem foi uma grata surpresa pra mim. Agora sim, gente, voltando ao lado racional. O Vasco não fez sim mais do que a sua obrigação, porque o Melgar era um time muito fraco, inclusive a gente poderia ter vencido por mais gols, né? Só que no segundo tempo, o Vasco não jogou bola, né? Tudo bem, eu elogiei a substituição do Garrett, a entrada do Garrett, no caso, e tal, mas o Vasco caiu muito de rendimento no segundo tempo, e isso vem acontecendo há muito tempo. Aconteceu com o Carille, está acontecendo com o Diniz, a gente viu isso nos jogos, e ontem ficou claro também, né? Não sei o que está acontecendo, não sei se é uma questão de aprimorar a preparação física, de realmente fazer as substituições certas, porque o Diniz demora um pouco, mas o segundo tempo não agradou. O Melgar, em alguns momentos específicos, jogou melhor. E se não fosse o Léo Jardim, né, pegando ali 2 possíveis gols seguidos, nosso santo Léo Jardim, a gente poderia de novo ter tomado o gol deles. O empate, credo, Deus me livre, mas a maneira como o Vasco se porta quando volta do intervalo deixa a gente preocupado. Então, assim, a gente estava ganhando de 3-0 e a gente queria que o jogo acabasse, porque o Vasco estava começando a ser Vasco da Gama, né? E são pontos a se observar. Acho que o Diniz vai prestar atenção nisso, óbvio. E a gente tem que cobrar, mas também acho que reconhecer quando faz um jogo ok, independente do nível da outra equipe, porque era de se esperar. O Vasco deveria sim amassar o Melgar. O segundo tempo deixou a desejar. Então, assim, são coisas que devem melhorar para os próximos jogos, para os playoffs, porque os nossos possíveis adversários são LDU, Central Córdoba e Universidade do Chile. Então, assim, 3 adversários difíceis, complicados, mas acho que o Vasco conseguiria, sim, fazer bons jogos. Só falta aprimorar um pouco mais, mas o Diniz está totalmente no caminho. E é isso, né? Nos resta torcer para dar certo. Estamos classificados, poderia ter sido muito antes. Deveríamos ter classificado em primeiro lugar. Pelo que eu falei, tivemos um investimento muito maior do que os outros times. Mas ok, faz parte, é o que deu. O Diniz veio aí numa bomba já. E agora que ele vai ter o tempo para aprimorar o estilo dele na pausa pro Mundial, contra-ataque quem ele quiser na segunda janela de transferência. E eu tô relativamente com esperanças aí para esse restante de primeiro turno e início de segundo turno, porque acho que tá funcionando como Diniz. Fazendo aquele pedido que eu fiz no início do vídeo, se inscreve aqui, deixa o like, comenta se você concorda comigo ou se você discorda, tá tudo bem. Compartilha também e ativa o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Segunda-feira tem live. E é isso, tamo junto, até a próxima!